Olá, eu sou Edilene Lobo, sou advogada, escritora, professora de Direito Eleitoral e Processo Civil. Tenho doutorado e mestrado em Direito Processual e Administrativo. Fiz estágio pós-doutoral em Novas Tecnologias e Instituições de Garantias entre o Brasil e a Espanha, na Faculdade de Direito de Vitória e na Universidade de Sevilha. É uma alegria muito grande estar aqui tratando do tema Propaganda Eleitoral e Pesquisas no curso de Formação Prática Aplicada em Democracia e Direito Eleitoral, realizado em parceria do CEDIM com a Fundação Konrad Adenauer. Muito obrigada pela sua atenção e vamos a essa temática quente, importante, atualíssima, num período em que o Brasil já vive a movimentação de pré-candidatas, pré-candidatos, partidos, federações, movimentos sociais, enfim, já se vive o clima de início de campanha eleitoral. Mais exatamente deveria ser, como vou pontuar logo mais, deveria ser um clima de pré-campanha. Sim, porque há essa separação entre campanha e pré-campanha eleitoral que a legislação brasileira estabelece. Muito bem, eu então começo a nossa conversa tratando do assunto propaganda política. Por que faço essa distinção? É exatamente para que se saiba que nesse grande tema propaganda política nós vamos encontrar tipos distintos. E eu trouxe 3 para a nossa conversa. Logo a seguir, eu então registrarei esses vários tipos para que nós possamos pontuar e compreender as principais distinções. Mas antes, eu considero muito importante nós destacarmos que quando falamos em propaganda política, ela é comumente compreendida como a propaganda de partidos, mas não necessariamente se trata só disso. Então, nessas distinções que eu estou aqui considerando necessárias para a nossa conversa, eu pontuo aquela propaganda, o primeiro tipo de propaganda política, aquela realizada pelos partidos políticos. Em períodos não eleitorais, anote-se bem, esse tipo de propaganda política, ela está regida diretamente na Constituição Brasileira, no artigo 17, e lá está consignado que partidos políticos, depois da sua instituição no registro civil, sua instituição perante o TSE, no registro eleitoral, preenchidas essas condições elementares, as agremiações podem, portanto, fruir do tempo da propaganda no rádio e na televisão, que é a denominada propaganda gratuita. Essa propaganda, ela até outro dia tinha sido revogada da prática brasileira, mas recentemente, com alterações da legislação, nós temos aí a figura, retornando à prática nacional, a figura da propaganda partidária por meio de inserções ao longo da programação normal das emissoras, tanto de rádio como de televisão. Eu dizia que esse modelo, esse tipo propaganda partidária, está anotada, prevista, preconizada diretamente no artigo 17 da Constituição, também na Lei 9.096 de 1995 e para o tempo presente, o ano de 2022, na resolução do TSE 23679 de 2022. Portanto, aqui nós reunimos a legislação aplicável a esse tipo de propaganda política
denominada de propaganda partidária, que pode ser transmitida ao longo do ano, como eu disse, por meio de inserções de 30 segundos a 1 minuto, é possível que também se possa agrupar inserções, aqueles pequenos comerciais ou spots, como também se diz na programação normal das emissoras. Esse tipo de propagação tem alguns contornos muito especiais. O primeiro deles é que a propaganda partidária não pode suceder no semestre das eleições, exatamente para não se confundir com outro tipo, que nós vamos examinar com mais detalhes em blocos adiante, que é a propaganda eleitoral, propaganda de candidatas e candidatos às eleições. Então, a propaganda partidária é o primeiro tipo desse gênero chamado propaganda política. E eu trouxe para a nossa reflexão esta pergunta: para que, afinal, propaganda partidária? Muitas vezes eu costumo ouvir críticas, questionamentos, até a insatisfação das pessoas com a propaganda partidária, porque algumas consideram aborrecida. No modelo anterior, que era em bloco na programação, no período da manhã e da noite, ou da tarde e da noite, as pessoas também queixavam que a propaganda partidária tomava tempo dos seus programas favoritos, das suas novelas, dos seus jornais. Já vou adiantando, como fiz ainda há pouco, que a propaganda partidária agora não é mais em bloco, senão em inserções. E a razão de a Constituição prever propaganda partidária é exatamente para que, como a Lei 9.096, que completa o sentido do texto constitucional, como esta lei estabelece, para que temas de grandes interesses comunitários sejam debatidos com a sociedade. Então, a propaganda partidária tem uma finalidade coletiva, social, muito importante. Afinal, os partidos políticos são grandes instituições da democracia brasileira, não só para abrigar as candidaturas de homens e mulheres disputando os pleitos, mas também, vale pontuar que os partidos políticos têm um compromisso constitucional, por exemplo, com o controle de constitucionalidade, com a proteção dos direitos fundamentais, com a defesa dos coletivos, dos grupos variados, particularmente os minorizados, que compõem a sociedade brasileira. Portanto, notem que, de fato, é muito legal que haja propaganda partidária e, claro, as agremiações precisam dar uma destinação adequada, útil, correta para a propaganda partidária. A lei, assim como a resolução do TSE, que eu anotei para quem se interessar, a lei vai dizer que esta propaganda das agremiações, que tem essa finalidade de debater grandes temas político-comunitários, ela não se destina à propagação de candidaturas. Por isso, não se pode desviar a finalidade da propaganda partidária. Não se pode usar a propaganda partidária, por exemplo, para o pedido de votos para candidaturas. Se isso acontecer, a legislação prevê que, mediante controle judicial, é possível a aplicação de penas àqueles partidos e candidaturas que se aproveitarem desse desvio de finalidade. Então, notem bem que a propaganda partidária realizada, repito, ao longo do ano, salvo no semestre das eleições, a propaganda partidária tem uma finalidade de amplo interesse da coletividade. Outro aspecto aqui muito importante nesse campo é que, a partir de alguns anos, principalmente
com o julgamento de algumas ações tramitando no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, assim como a edição de leis e resoluções, a propaganda partidária deve se adequar a uma feição antidiscriminatória. Por isso que a legislação brasileira estabeleceu que na propaganda eleitoral há que se reservar um mínimo para a propagação de mulheres, da proposta, das ideias, dos temas que interessam e possam ser desenvolvidos pelas mulheres e ainda pelas pessoas negras. Por isso que eu destaco aqui a necessidade de se observar esse recorte de gênero e de raça na propaganda partidária fixados, impostos, esses recortes pela legislação brasileira. Sem dúvida que esses recortes, essas quotas para a propagação desses grupos minorizados, que por séculos estiveram à margem da participação política brasileira, por certo que essa promoção da antidiscriminação vem, em boa hora, buscando certamente aplicar aquilo que a Constituição brasileira, no primeiro inciso e no caput do seu artigo 5º, estabeleceu. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e, lá no artigo 3º, nos seus objetivos fundamentais, a promessa de combater e erradicar a discriminação e o preconceito de gênero, de raça ou de qualquer outra questão que possa impor exclusão das mulheres, das pessoas negras e outros grupos minorizados do mundo da política, do mundo público. Portanto, muita atenção com essa obrigatoriedade dos recortes da reserva de tempo, portanto, para a propaganda das mulheres e das pessoas negras. Repetindo, partidos políticos têm o dever legal de reservar tempo para a propaganda das mulheres e das pessoas negras. Eu dizia então que, repetindo e corrigindo, a propaganda eleitoral deve dedicar um mínimo para a propagação de temas político-comunitários de interesse das mulheres e das pessoas negras. Não pode haver na propaganda partidária qualquer tipo de difusão de candidaturas ou pedido de votos. Perfeitamente? Ok? Compreendida essa parte? Muito bem. Nós precisamos ainda tratar de um tema que está aqui no entorno da propaganda política, que é aquela chamada de propaganda intrapartidária. Como o nome diz, é a difusão no interior dos partidos, por isso a lei vai proibir que haja difusão dessa propaganda intrapartidária por meio do rádio, da televisão e com o uso de outdoors. Então, a propaganda intrapartidária é aquela que se realiza no interior da agremiação, daí vedado o uso de rádio, TV e outdoor, porque ela pretende, é seu objetivo, possibilitar que filiadas e filiados às agremiações possam, na quinzena que antecede as convenções partidárias, difundir seus respectivos nomes para o coletivo partidário. Daí o nome, daí o seu significado, daí o seu objetivo. Então, quando nós falarmos em propaganda intrapartidária, significa essa difusão no interior da agremiação daquelas e daqueles que pretendem, no interior dessas agremiações ainda, por certo, serem selecionados e selecionadas como candidatas e candidatos à futura disputa. Notem que há um prazo.
O prazo que a lei possibilita de realização da propaganda intrapartidária é o da quinzena que antecede a realização das convenções. Eu trouxe aqui, remarcando bem, o prazo em que as convenções partidárias deverão, por lei, ser realizadas. Então, a lei brasileira estabelece que entre 20 de julho a 5 de agosto, 15 dias, portanto, os partidos realizarão suas convenções buscando, objetivando, selecionar candidatos e candidatas ao pleito. Por isso que eu destaquei aqui, convenções partidárias estão muito relacionadas à propaganda política, porque na quinzena que lhes antecede é possível essa difusão no interior dos partidos para que as pessoas possam discutir e se lançar perante os seus filiados e filiadas como pretendentes a um cargo nas eleições. Então, convenções partidárias têm regência nesses dispositivos que eu trouxe para nós, o artigo 7º, o artigo 8º e o artigo 36 da Lei 9.504, além de previsão expressa no Código Eleitoral e aplicável às eleições de 2020, atualizada para as eleições de 2022, regidas pela Resolução 23.609 do TSE. Esses dispositivos legais dizem, então, que convenções partidárias são reuniões dos partidos e agora das federações, e logo mais vou tratar desse tema, que convenções, portanto, são reuniões dos partidos políticos e das federações para, nesse período legal, debaterem suas estratégias para o pleito, a possível formação de coligações majoritárias, a seleção das candidaturas, a atribuição de números para essas candidaturas escolhidas e, principalmente, é desde a convenção que as agremiações e as federações, se for o caso delas, é desde as convenções que se deve garantir a cota mínima de registro para as candidaturas femininas. Então, notem aí, convenções têm este objetivo de escolher candidaturas, definir alianças estratégicas. Eu falo também do formato. Esta resolução 23.609 do TSE, ela descreve formatos já utilizados em 2020, quando da pandemia, do auge da pandemia da Covid-19, e ali o TSE previu os formatos possíveis das convenções. Antigamente só se fazia convenção no formato presencial e hoje, por sorte, com o apoio da tecnologia, é possível fazer a convenção no formato presencial, no formato virtual, ou seja, com as pessoas à distância, mais conectadas por meio de plataformas tecnológicas, ou lançando mão dos dois tipos. Parte das pessoas presencial, outra parte à distância. Seja qual for o formato, as convenções, em decorrência das deliberações, as convenções têm que, ao final, gerarem uma ata, um documento escrito que demonstre o quanto ali se deliberou. Se for no formato presencial, essa ata também é física, em que as pessoas assinam, tem um presidente ou presidenta da convenção, um secretário ou uma secretária, e essas duas pessoas vão se encarregar de resumir nesse documento escrito o quanto se decidiu nessa reunião, que ocorre entre 20 de julho e 5 de agosto. Se for no formato virtual, esta plataforma selecionada para a realização desse evento à distância, ela deve dispor de mecanismos para gravar as principais deliberações dos convencionais e estas informações são levadas a registro
perante a Justiça Eleitoral. Então, observem que as convenções têm um formato solene, têm um formato prescrito na regra legal e sucedem num prazo fixo, na quinzena, entre 20 de julho e 5 de agosto, é que essas deliberações são realizadas pelos partidos políticos e seus filiados e filiadas. Destaquei bem convenções porque na quinzena que lhe antecede é possível a propaganda intrapartidária. E eu trouxe ainda para nós uma cogitação a respeito do assunto convenções partidárias ainda e propagação política. É que naquele modelo convencional antigo, presencial, logicamente só se podia falar da propaganda intrapartidária, assim, por meio de conversas, por meio de algum tipo de material impresso que chegasse às mãos dos filiados e filiadas, mas nós agora estamos em plena revolução tecnológica. E eu pergunto, coloco esta consideração. A despeito de vedado o uso do rádio, da TV e de outdoor para a propaganda intrapartidária, antecedendo as convenções, como é que fica, quais são os limites para o uso da comunicação digital por meio das redes sociais fixadas, criadas, organizadas pela internet? É proibida a divulgação da propaganda intrapartidária por esses meios? Eu tenho compreensão que, como a lei fixa, é possível lançar mão desses meios, mas se essa comunicação ganhar um aspecto fora desses limites legais, se nela houver qualquer referência a pedido de votos para as eleições, se ela tentar disfarçar uma propaganda eleitoral, aí sim pode haver algum controle pela Justiça Eleitoral e a imposição de multa. Claro que com a figura da propaganda na pré-campanha, esses controles ficaram bastante elastecidos, ficaram bastante largos. E eu logo vou tratar do assunto propaganda eleitoral na campanha e propaganda na pré-campanha, que não pode ter o pedido de votos. Muito bem, vamos prosseguir? Podemos continuar tratando desse tema. No próximo bloco, portanto, eu voltarei a falar do assunto propaganda eleitoral. Até já!